Bom dia, pessoal. Mais um café com japa. Vamos chegando aí, vamos acordar, vamos acordar. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril. Vamos lá dar continuidade ao nosso café com japa. O nosso tema da semana são os 5 S's da qualidade. E nós vamos estar falando aí hoje, né, o tema especificamente, onde falamos sobre o CIRI, o senso de utilidade. Hoje nós vamos estar falando sobre o conceito de SEITOM, que é o senso de organização, né? Liz Samara, seja muito bem-vinda, meu amor também está chegando, sejam muito bem-vindos a todos aqui, né? Bom dia a todos. Pois é, onde estava em São Paulo ontem, né? Aí voltei para Brasília, passar mais uma temporada aqui. E aí ontem, uma das paradas que a gente fez ontem foi justamente na Starbucks, né? Ali no Lago Azul, né? Para quem conhece a região de São Paulo, ali próximo ali Campinas lá. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Que nós vamos falar sobre isso aí então hoje, é a questão da organização, né? Das lojas da Starbucks. Quem já teve a oportunidade de frequentar Starbucks em outros locais, em outros países, né? Você sabe que eles têm um padrão, são uma franquia. E todas as lojas, né, independente do local, elas têm um senso de organização fantástico, né? E uma frase que me chamou a atenção na Starbucks ali, né, do Lago Azul, né? É uma frase que eles trazem, né? Que é o conceito, né? Eles fazem o do café, né? Com carinho, com amor, né? Com negócio. Então, é justamente isso, quando você aplica a dedicação no seu negócio, né, e você faz com amor. E a Starbucks, a primeira loja dela foi inaugurada em 1971, né, nós estamos em 2021, né, ou seja, mais de 50 anos, né, a loja existe. E aí, já dando início, né, ao nosso tema, né, de hoje, né, hoje nós vamos começar com Coríntios, 1 Coríntios, né, 14:40, que diz o seguinte, mas tudo tem que ser feito com decência e ordem, ou seja, né, o senso de organização. Esse é um dos 5 preceitos, dos 5 S's do programa de qualidade, né, que a gente chama na indústria, né, que são o conceito 5 S's, que é justamente o senso do quê? De organização. E o que é organização? Organização, ele se refere ao quê? Não só simplesmente no seu trabalho, na sua casa, mas a organização, sim, do seu dia a dia, das suas atividades do seu dia a dia, né? De tudo que você faz, né? De tudo que você... como é que você organiza a sua vida? Será que a sua vida está devidamente organizada? Né? Onde nós falamos, né, justamente sobre o SERI, senso de utilidade. Será que o que você faz hoje é útil? Né? E a pergunta de hoje é, será que aquilo que você faz hoje está de forma organizada? Ou efetivamente, né, você precisa organizar alguma coisa? Né? E aí quando a gente fala é o que? É você colocar as coisas nos devidos lugares. Né? O que é você colocar as coisas nos devidos lugares? Você imagina o seguinte, né? Eu vou trazer o exemplo de novo da Starbucks. Existe toda uma lógica, né, dentro da ambientação da loja, né? Existe todo um roteiro, digamos assim, né, dentro como se fosse um chão de fábrica, né? Na Starbucks também existe isso também, né? Existe todo um processo onde o cliente ele passa, na verdade, por uma vitrine onde ele vê lá pão de queijo, os doces, os bolos, né? E ele automaticamente ele cai no caixa, onde você faz o pedido. E você pode ver que a organização deles é de tal forma que durante esse percurso, esse caminho, são apresentados vários produtos para o consumidor, né? Inclusive, né, o copo, né, reutilizável, né? Eles têm essa pegada da reutilização. Então, desde quando você entra na loja, né, a primeira coisa que você tem é o quê? O acesso ao QR Code, para você ter acesso ao cardápio. Estamos em tempos de pandemia, houve uma adaptabilidade em relação a isso. E aí, automaticamente você passa, né, para um showroom, digamos assim, de produtos, né, reutilizáveis, onde você passa lá pelo pão de queijo, pelos bolos, pelos cookies, onde você faz o pedido e no final deste processo você retira o quê? O seu café, né, o seu sanduíche, o seu pão de queijo. Então, tudo é o senso do que? De organização. E esse é o conceito do SEITOM, né, que é o segundo S, né, dos 5 S's, né, que a gente preconiza em termos de qualidade. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para você, né? Tá hoje aqui um café com japa, né? Que é o quê? Quanto é que você tem organizado o seu dia a dia,
né? Você tem uma programação, você tem uma prioridade, o seu dia é organizado, ou você é daquelas pessoas que de acordo com o que vai aparecendo os problemas, você vai resolvendo? Então, a primeira pergunta que eu faço é o quanto é que você organiza o seu dia, o quanto é que você organiza a sua semana, o quanto é de tempo que você organiza para você, né? Seus cuidados pessoais. Você tem cuidado de você no dia a dia? Qual que é a sua organização em relação ao que? A sua programação? Ou você é aquela pessoa que acorda, né, e começa a trabalhar, e aí no final do dia você tem a sensação que você não realizou nada. Então, se você quer aproveitar o melhor seu dia, então se organize. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para você, especialmente para quem é empresário, né? O quanto é que como é que é a organização da sua empresa, né? A sua empresa é organizada? Será que o seu almoxarifado, o seu estoque de produtos, né, ele está organizado de tal forma que você possa ir lá e pegar os produtos de forma, né, mais rápida, né, de forma mais adequada? Né? Será que para quem trabalha com restaurante, por exemplo, será que você tem separado dentro, né, do seu freezer, dentro da sua geladeira, o que é proteína e outros produtos que não podem estar juntos para não sofrer o agente contaminante? Né? Então, é você que está no ramo de beleza ou você que está na indústria, será que os seus produtos eles têm uma organização em termos de processo? Ontem nós tivemos o Renconecta, que foi a presença do vice-presidente da Toyota, né, seu Celso Shimomura, e onde ele trouxe conceitos fantásticos. Olha, quem não assistiu ontem, tá? A live, né, da Renconecta ontem com o vice-presidente da Toyota perdeu grandes aprendizados, mas não se preocupe que tá salvo lá, tá, gente? Tá salvo lá. E aí, inclusive, o Celso trouxe uma dica, tá, para gerações futuras, né? Então, tem altas dicas lá, né? Inclusive em relação à missão da Toyota, né? Então, a empresa começou com Teares, né? Hoje é uma das maiores empresas mundiais, né? Em termos do quê? Em termos de automóveis? Não. Né? O conceito dos caras mudou para mobilidade e tudo isso com senso de organização, né? Então, para você que não assistiu ontem, tá lá disponível no canal do YouTube da REM Brasil, tá? A live de ontem com o vice-presidente da REM Conecta, tá? Quem quiser, tá? Entra lá na minha link na bio, tá? Lá do Café com Japa, tá? Que eu vou colocar as informações lá, né? De repente eu até coloco o link lá para vocês. Quem ainda não tá no canal Dicas do Japa, entra na minha bio, entra no grupo, tá? Para receber, primeiro, o resumo, tá? Do Café com Japa e todas as novidades e todas as dicas do Japa eu vou estar colocando lá. Então, inclusive, acho que eu vou até disponibilizar o link, tá? Dessa live do YouTube com o vice-presidente da Toyota. Cara, os caras estão criando uma cidade na base do Monte Fuji, no Japão, para trabalhar com tecnologia, para vocês terem uma ideia, tá? E aí um conceito que ele trouxe ontem, um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que é adaptabilidade, né? Agilidade, né? Ou seja, adaptação com agilidade. O mundo de hoje, ele necessita que você se adapte com agilidade. E para isso, você tem que organizar. Então, onde nós falamos sobre, né, o conceito de seiri, o senso de utilização, e hoje estamos falando sobre o conceito de seiton, que é o senso de organização. E aí eu te faço outra pergunta, né? Fiz a primeira pergunta, se você tem organizado seu dia a dia, como é que está a organização na sua empresa? E nas suas finanças? Como é que está a sua vida financeira? A sua vida financeira está organizada? Você efetivamente, você gasta mais do que você ganha? Né? E a questão aqui não é que você gasta mais do que você ganha. A questão é, você ganha o suficiente para suportar as despesas que você efetivamente faz? Então, como é que está a sua vida financeira pessoal e na sua empresa? A sua empresa, ela está tendo lucro ou prejuízo? Sua empresa está tendo resultado? Né? Então, essa semana nós vamos começar, a partir de hoje, tá? A série de lives do Jogo do Lucro.
E o meu primeiro convidado, que vai ser hoje, vai ser o Gustavo Nakanishi, tá? Que é o CEO, tá? Do grupo Hélio Diff, é um salão de cabeleireiros, tá? Que não só o Hélio Diff, mas também tem Metamorfose, outras bandeiras, ele tem uma experiência em relação à construção do seu negócio no exterior, tem a primeira tentativa. Nós vamos estar falando sobre recomeçar. Neste momento de pandemia, né, muitas pessoas tiveram que recomeçar a sua vida, no sentido do que você começa a trabalhar em home office e você teve que se reconectar, inclusive, com a sua família, com seus filhos. Você teve que se reconectar consigo mesmo, né? Então, em termos de pandemia, o que acontece? Muitas pessoas tiveram que recomeçar, estão tendo os novos recomeços. E para isso as pessoas precisam se organizar. Então utilize o conceito de Seiton para você trabalhar isso. E aqui eu vou colocar, né, já para o encerramento, a frase do dia ou o código do dia. E o código do dia hoje para você é o seguinte: limpeza e organização são requisitos imprescindíveis para o sucesso. Vou repetir. Limpeza e organização são requisitos imprescindíveis para o sucesso. Então, o quanto é que você tem feito a limpeza na sua vida, a limpeza no seu negócio, ou aquilo que está te atrasando e você está efetivamente gastando energia e seu tempo. Então, aquilo que não te gera resultado, você tem que eliminar da sua vida. Ou seja, você tem que ter o senso de utilização, o SEIRI, né? E a sua organização, o quanto é que você está se organizando. Então, limpeza e organização são requisitos imprescindíveis para o sucesso. E aqui vai uma dica, né? É uma tarefa, na verdade, que eu vou passar para vocês hoje. Como não poderia deixar de ser, a tarefa do dia é: arrume a sua cama. E a tarefa do dia é simples porque tem a ver com a dica de leitura, né? E a dica de um vídeo também, né? A minha dica de leitura é o livro Arrume a Sua Cama, que é a tarefa do dia, do William McHaven. William McHaven, né, ele foi o comandante em chefe, né, dos Estados Unidos, tá? Das Forças Armadas Americanas, tá? E ele comandou justamente a invasão do Golfo, tá? E ele, num discurso, eu não lembro qual que é a faculdade, ele fez um discurso justamente que é o tema do livro dele, aliás, né? Que é: mude o mundo arrumando a sua cama, tá? Eu vou deixar o link, né, desse vídeo disponível no meu resumo. Então, quem ainda não participa ainda do grupo do WhatsApp Dicas do Japa, né, entra na minha bio e para vocês poderem participar lá, tá? E não se esqueçam, hoje às 19h48 nós vamos começar, né, a nossa maratona de lives, o Jogo do Lucro, começando com Gustavo Nakanishi, onde o tema de hoje é recomeçar, né, em tempos de pandemia. Então, para você empresário, para você empreendedor, nós vamos estar trazendo dicas poderosas sobre esse tema no dia de hoje. Então, fica aqui a minha gratidão, né? E não esqueçam, né? Venham tomar café com Japa de segunda a sexta-feira, às 6h28 da manhã, tá? E eu aguardo vocês amanhã. Façam um excepcional dia, gente!